palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. É assim, irmãos e irmãs, que tem início a resposta de Jesus à pergunta que este mestre da lei lhe faz: e quem é o meu próximo? Jesus inicia contando esta parábola tão conhecida entre nós como a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que é contada por Jesus como resposta à pergunta: e quem é o meu próximo? Meus irmãos e irmãs, não podemos nos esquecer de uma regra que afirma que, antes de Jesus ensinar alguma coisa para os seus discípulos, ele próprio realiza aquilo que ele ensina. Ele próprio faz aquilo que pede que nós façamos. Foi isto que ele disse na noite da quinta-feira santa: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou, pois eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, para que vocês façam o mesmo que eu fiz. O que Jesus ensina para nós, ele primeiro realiza, ele primeiro faz, para que nós, olhando o exemplo dele, possamos imitá-lo, segui-lo e fazer aquilo que ele faz. Portanto, esta parábola do bom samaritano, convido agora aos irmãos a ter um outro olhar em relação a esta parábola. Normalmente somos levados a refletir e a nos colocar ou a nos julgar no lugar daqueles três que passam por aquele homem caído depois de ter sido assaltado. Olhamos o sacerdote, vemos o levita e vemos o bom samaritano. E então muitas vezes nos colocamos ou pensamos que o ensinamento de Jesus seja de que a gente imite aquele bom samaritano. Meus irmãos e minhas irmãs, esta parábola do bom samaritano é a parábola de Jesus, é a parábola da humanidade, é a parábola da igreja. Olhemos então onde a humanidade e cada um de nós se encaixa dentro desta parábola. Olhemos onde Jesus entra dentro desta parábola. Olhemos onde podemos encontrar a igreja nesta parábola do bom samaritano. Olhemos então a narração que Jesus faz desta parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Irmãos e irmãs, este homem é a humanidade. Este homem é cada um de nós, que não estamos descendo para Jericó, mas estamos subindo para Jerusalém celeste, para Jerusalém do alto. Um passo, um dia a mais na nossa vida neste mundo vai significar também um dia a menos em nossa existência. Somos nós, este homem, que não desce de Jerusalém para Jericó, mas que está subindo para chegar e para ir a Jerusalém celeste. Meus irmãos e minhas irmãs, este homem que Jesus fala neste evangelho, trata-se de toda a humanidade. É a humanidade que caminha, é a humanidade que peregrina, é a humanidade que está em movimento. Nos diz aqui, então, Jesus na parábola: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes.
Quem são estes assaltantes? São as forças diabólicas, as forças satânicas. É Satanás que, como Jesus diz em outra passagem do Evangelho, vem apenas para roubar, destruir e matar. Eis a ação de Satanás no mundo: roubar, destruir e matar. É esta a ação de Satanás. Ele vem também para assaltar, para ferir e para machucar a humanidade que é criação de Deus. Ele vem também para nos assaltar, para nos destruir e, se possível, nos matar espiritualmente, nos afastando do Senhor. Nós somos, portanto, este homem que, indo de Jerusalém para Jericó, cai nas mãos de assaltantes também, porque é algo que não está sob o nosso poder, nem sob o nosso controle. Até mesmo o próprio assalto que acontece nas ruas da cidade, que acontece nos grandes centros, que acontecem também aqui em qualquer lugar, hoje tão comum. Você de repente está passando na rua, aparece alguém com a faca, aparece alguém com um revólver e quer lhe tomar, e lhe toma e lhe tira seu celular, sua bolsa, seus pertences e lhe assalta, e você não tem o que fazer. E você fica ali se sentindo verdadeiramente impotente, sem força alguma para saber o que fazer naquela situação. Diz Jesus: este homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de assaltantes. Estes assaltantes, repito, é o diabo que vem para destruir, para roubar e para matar. Estes arrancaram-lhe tudo, os assaltantes, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. É assim, irmãos e irmãs, que a ação do diabo, que a ação de Satanás tem resultado também na nossa vida. Nos deixa quase mortos, nos deixa arrasados, nos deixa destruídos, nos deixa para baixo, nos deixa desanimados na vida. Essa é a ação diabólica, essa é a ação de Satanás. E assim nos diz então a leitura: estes arrancaram-lhe, espancaram e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Quem é o sacerdote? É aquele ligado à divindade, é aquele ligado ao culto, é aquele, portanto, de quem se esperaria, pela sua ligação com Deus, uma ação de caridade, uma ação que viesse em favor daquele que estava ali, caído, quase morto. Meus irmãos e minhas irmãs, somos nós quem participamos da igreja, que as pessoas esperam também de nós ações de caridade, ações de amor, ações de compaixão, ações de benevolência. Quantas vezes, irmãos e irmãs, voltando ainda cada um a esta situação deste homem que foi assaltado, a gente espera de alguém que é de igreja uma visita, uma palavra, um consolo e uma esperança, e muitas vezes não recebe. Não recebe de quem é de igreja, não recebe de quem é de comunidade uma visita, uma palavra, um consolo ou uma esperança. E ficamos lá, caídos no chão, caídos em nossa cama, caídos em nossa prostração, esperando que alguém venha nos socorrer, esperando que alguém venha nos levantar, esperando que alguém venha nos estender a mão. Passou por ali também um levita, um homem que também era ligado à religião, muito provavelmente estavam indo para o culto, estavam indo para a sinagoga ou para o templo. Qual é a reação deste homem? Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Meus irmãos e minhas irmãs, também nós experimentamos na vida
este olhar de indiferença das pessoas. Olham, veem que está ali e passam adiante. Meus irmãos e minhas irmãs, certamente nós não passamos muitas vezes, nem frequentemente, por este olhar de indiferença, por este olhar de desprezo. Coloque-se no lugar de um morador de rua e você sentirá na pele o que é o olhar de desprezo. E você sentirá na pele o que é o olhar que marginaliza, que olha e que passa adiante. Coloque-se no lugar de um presidiário que está lá numa cadeia, fez o seu crime, sim, está lá pagando pelos seus crimes, sim, mas é sempre criatura, é sempre filho e filha de Deus. Quanto olhar de desprezo, quanto olhar de indiferença, um presidiário recebe. Seja estando lá, na cadeia, seja quando de lá sai. As pessoas olham e dizem assim, cuidado com esse daí, cuidado com esse daí. Certamente, irmãos e irmãs, espero ou acho que nenhum de vocês passou por esta experiência, de chegar perto de alguém e alguém olhar desconfiado de você e querer se afastar. É doloroso, dói, irmãos e irmãs, saber que os outros desconfiam da gente. Dói saber que os outros não querem ficar perto de nós. Dói saber que a gente precisa e que ali alguém não é capaz de estender a mão. O olhar de indiferença. Recentemente não, mas lembrem aquele quadro, os mais antigos certamente se lembram, do quadro que tinha no programa de Gugu Liberato. Quando ele usava uma vestimenta, ele se caracterizava como um mendigo, como um morador de rua, e ali ficava, pedindo esmolas para sentir na pele aquilo que o morador de rua sentia, para sentir na pele o desprezo que o morador de rua passa. É uma chamada experiência social. Alguém que está ali, mas que não é visto, e se é visto, é esquecido, é desprezado. Muito bem, irmãos e irmãs, muitos experimentam este olhar. Certamente, talvez nós nunca cheguemos a experimentar este olhar na nossa vida. Certa vez, quando estava viajando de bicicleta, estava lá em Fortaleza, cheguei tarde da noite lá na rodoviária, tive que dormir lá na rodoviária. Por ocasião desta minha ida lá, tinha alguém que estava vindo de Belém e iria para o Rio de Janeiro. E tinha que ficar a noite ali também, porque o carro que ele ia somente chegaria no outro dia. E claro, meus irmãos e minhas irmãs, em rodoviária, dorme esse pessoal que não tem um teto, que não tem uma casa, que não tem para onde ir. E ali eu estava, junto àquele pessoal que estava ali, eu chego, claro, não me identifico como padre, estava ali, eles já estavam dormindo, eu tinha chegado meio tarde, e aquele homem que ia para o Rio de Janeiro, de repente se pôs a conversar comigo. Você vai dormir aqui? Eu disse sim, vou dormir, porque somente amanhã de manhã é que eu estarei pegando ônibus. Aí ele disse, eu vou ter que passar a noite aqui também na rodoviária, porque o meu ônibus somente amanhã de meio-dia. Aí ele disse, eu não sei aonde é que eu vou dormir. Eu disse, olha aí, os irmãos estão dormindo aí. Por que você não dorme aqui? Ele olhou para mim e disse, você confia nesse povo? Eu disse, eles estão aqui apenas para passar a noite. Eles não têm uma casa para onde ir. Eles não têm uma cama onde se deitar. E você não tem medo deles? Por que deveria ter medo deles? Só porque não tem uma casa? Só porque não tem um teto? Só porque não tem uma cama? Tem talvez um lençol para se cobrir durante a noite, para se proteger do frio? Eu disse, não se preocupe não, pode dormir aí, que eu costumo dormir tarde, você dorme tranquilamente e eu fico aqui. Depois, quando eu for dormir, quem sabe a gente vai aqui, fica se revezando.
pode dormir tranquilo. Eles não vão pegar nada de você, eles não vão fazer nenhum mal, porque eles estão também querendo apenas passar a noite aqui, como tantas noites eles passam aqui. Vêm apenas para dormir. Amanhã eles pegam as coisas deles, vão-se embora pelo meio do mundo, vão pedir comida, vão pedir ajuda, vão fazer alguma coisa durante o dia. Não se preocupe. E assim, passei então a noite naquela rodoviária de Fortaleza, para no dia seguinte pegar então a condução, pois eu estava voltando para o Juazeiro do Norte. Pois bem, irmãos e irmãs, nos diz aqui que o homem permanecia lá caído. Passou o sacerdote, passou de lado, não quis nem chegar perto. Passou o levita, viu e com a sua indiferença passou adiante. E depois, irmãos e irmãs, Jesus nos conta, mais um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Estava de viagem, não estava indo celebrar, não estava indo para o templo, estava em uma viagem. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Vale a pena, irmãos e irmãs, destacar aqui que Jesus chama aquele homem que sente compaixão de um samaritano, e ele está falando para o mestre da lei. O mestre da lei, que era um judeu apegado à lei. Um mestre da lei que olhava para os samaritanos com olhar de desprezo, com olhar de indiferença. Lembremos o capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus está lá no poço de Jacó, e quando os discípulos chegam, Jesus está conversando com aquela mulher, e os discípulos se admiram, porque Jesus está conversando com uma samaritana. E a própria samaritana se admirou de Jesus dirigir a ela a palavra. Ela própria chega a dizer, como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, os judeus não dirigiam a palavra para os samaritanos, achavam que eles eram um povo tão ruim, era um povo tão miserável, era um povo tão pecador, que nem dirigir a palavra merecia. Por isso que Jesus aqui coloca um samaritano, porque ele está dialogando com um mestre da lei. Um judeu apegado à sua lei e que se considerava muito santo, muito sábio e muito perto de Deus. Jesus aqui diz, um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Como dizia, aquilo que Jesus nos ensina, primeiro ele pratica. Meus irmãos e minhas irmãs, este samaritano que aparece nesta parábola é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. É ele quem vê e quem sente compaixão. É ele quem é capaz de parar. É ele quem é capaz de sentir a dor do próximo. É ele quem é capaz de ficar ali, de deixar a viagem que estava fazendo para socorrer aquele homem que estava ali caído. Aquele homem que estava ali caído, repito, era eu, era você, era toda a humanidade, assaltada, espancada e violentada pela ação do diabo, que vem apenas para roubar, para matar e para destruir. Nos diz então aqui, irmãos e irmãs, Jesus, na continuação da parábola, um samaritano chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Não por acaso, irmãos e irmãs, um dos elementos da consagração da Eucaristia é o vinho. Meus irmãos e minhas irmãs, é este vinho que é consagrado e que se torna o sangue de Cristo, é remédio para as nossas feridas, é remédio para as nossas almas, é remédio para a nossa santificação, é remédio para o nosso crescimento espiritual. Quem se aproxima da Eucaristia, se aproxima deste remédio espiritual, que é o sangue de Cristo, transformado a partir do vinho que foi consagrado. Aquele bom samaritano, ele aproximou-se daquele homem caído, fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas.
Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. Meus irmãos e minhas irmãs, é Jesus quem leva, não no lombo de uns animais, mas que leva nos seus próprios ombros, como um bom pastor que ele é. Quando vê o pastor que a ovelha está ferida, ele coloca esta ovelha nos seus braços, ele leva esta ovelha nos seus braços, porque sabe que a ovelha está tão ferida, está tão fraca, que não tem condições de voltar em pé, de voltar caminhando com suas próprias pernas. Meus irmãos e minhas irmãs, é Jesus quem nos leva nos braços, é Jesus quem nos coloca em seus ombros, é Jesus que, vendo a nossa dor, é Jesus que, vendo a nossa ferida, é capaz de nos colocar nos braços, é capaz de nos dar o vinho consagrado como seu corpo e sangue para a nossa salvação, para a nossa cura, para sarar as nossas feridas. Nos diz o Evangelho: depois colocou o homem em seu próprio animal, levou a uma pensão, onde cuidou dele. Ali na pensão, aquele bom samaritano vai continuar cuidando daquele homem. E mais do que isso, nos diz o Evangelho, no dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Este homem é bom, ele faz o bem para aquele que caiu ali, que estava ferido. Mas este homem também confia, este homem também acredita na sinceridade dos outros. Ele nos diz no Evangelho: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Ele confia na sinceridade daquele dono daquela pensão, que irá pedir tão somente aquilo que ele gastou a mais. Irmãos e irmãs, é aqui, nesta pensão, que entra a igreja. A igreja é esta pensão aonde Jesus nos leva, para ali na igreja continuar nos curando, para ali na igreja continuar o nosso tratamento. É na igreja que o Senhor nos cura, é na igreja que o Senhor nos trata, é na igreja que o Senhor alivia as nossas dores, alivia as nossas feridas. O homem levou a uma pensão, onde cuidou dele, e no dia seguinte pegou 2 moedas e entregou ao dono da pensão. Toma conta dele. Lembremos que Jesus volta para o Pai, mas Jesus volta para o Pai entregando cada um de nós aos cuidados desta pensão que é a igreja. A igreja é esta pensão, a igreja é este lugar do cuidado, que deve cuidar das almas, que deve cuidar das pessoas com a mesma bondade com que Jesus cuidava, com a mesma caridade com que Jesus cuidava. E o Senhor haverá de recompensar a bondade desta igreja, a misericórdia desta igreja, que vem para sarar, que vem para curar das feridas, que cuida da prostituta, que cuida do presidiário, que cuida do morador de rua, que cuida do menor abandonado, que cuida de todo aquele que precisa de sua ajuda, de todo aquele que a ela chega, e até mesmo daqueles que a ela não vêm, mas a quem ela vai ao seu encontro, que cuida dos drogados, que cuida dos alcoolizados, que cuida das prostitutas. É esta a igreja de Jesus Cristo, é esta a pensão do Senhor. Na igreja ele cuida de cada um de nós, na igreja ele cuida de toda a humanidade ferida. Irmãos e irmãs, vejamos a nossa situação, e ainda quando experimentemos o olhar indiferente de todas as pessoas, até mesmo daquelas que são de igreja, possamos sentir a ação de Cristo, o bom samaritano na nossa vida. Ele vem sempre nos curar, ele vem sempre nos socorrer, ele vem sempre nos colocar em seus braços e nos leva para esta pensão, a pensão que é a igreja, onde ele continua os cuidados e onde ele próprio confia no cuidado que ali naquela pensão será oferecido a ele. E Jesus então nos diz: quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Irmãos e irmãs, é o Senhor quem confia na igreja, e por isso ele dá o poder à igreja, poder de perdoar, poder de ungir,
poder de curar, poder de santificar. Este poder Jesus entrega à igreja, porque este poder é usado para salvar, é usado para curar, é usado para libertar, é usado para aliviar as dores da humanidade sofrida e de cada um de nós que somos também como este homem que foi assaltado e que caiu quase morto depois desta ação do maligno. Irmãos e irmãs, nos entreguemos e nos confiemos sempre aos cuidados deste bom samaritano. Irmãos e irmãs, aquele homem que foi cuidado, nada teve que pagar, nenhuma despesa ele teve. O bom samaritano tudo fez e se responsabilizou por pagar até mesmo os gastos futuros que aconteceriam. Irmãos e irmãs, estamos hoje vivenciando a missa da devolução do dízimo. Nós somos este que caiu nas mãos dos assaltantes. Nós somos estes que precisamos da ajuda de Jesus, o bom samaritano. Que tal, que bom que seria que a gente devolvesse o nosso dízimo como agradecimento ao Senhor, porque Ele vem sarar as nossas feridas, porque Ele vem curar a cada um de nós, porque Ele vem em nosso socorro e faz isso tão somente levado pela sua bondade, pela sua generosidade. E o que Ele pede de nós é apenas a gratidão por aquilo que Ele faz, a gratidão por aquilo que a igreja realiza. Não nos esqueçamos, a igreja é esta pensão na qual o Senhor nos confia e nos entrega. Ajudemos e nos sintamos cada vez mais responsáveis também pela manutenção desta pensão, para que esta pensão continue ajudando e aliviando as dores da humanidade, as dores de tantas pessoas, as dores de cada um de nós. Que nós devolvamos o dízimo como sinal do nosso compromisso com Jesus Cristo e com a igreja, pois o Senhor, Ele vem sempre em nosso socorro, quando nós nos encontramos no chão, quando nós nos encontramos caídos, quando nós nos encontramos abatidos. Que o Senhor nos conceda então a graça de saber que nele temos um bom samaritano, que na igreja temos esta pensão que está ali, sempre aberta para nos acolher, para nos sarar, para cuidar das nossas feridas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, no início desta parábola de Jesus, quando ele fala desse homem, este homem que é cada um de nós, este homem que é a humanidade ferida pelo pecado, ferida pela ação do diabo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes.